E aí pessoal do YouTube, meu nome é Newton. Vamos fazer agora nosso vídeo tutorial de número 27 sobre o iOS para o canal Mr. Apple BR. Continuando do outro vídeo, que a gente fez, que eu fiz alguns minutos atrás, a gente vai começar aqui agora, e vamos provavelmente terminar de fazer a única view do nosso aplicativo Config Texto 2. Bom, para começar, vocês devem ter observado que eu mudei o plano de fundo para uma cor escura, sei lá, porque eu gosto. Então a gente vai vir aqui em Background, certo? E vou escolher aqui um tom escuro, certo? Nada que a gente já não tenha feito antes. Agora eu vou acrescentar o Segmented Control, que foi aquela barra, aquelas tabs que a gente tinha que a gente tinha no aplicativo, que você pode fazer com que você mude de tab em tab. Então é esse botão daqui, ó, que tem 1 e o 2, Segmented Control. Lembrando que se você clicar, por exemplo, no botão, no ícone que você quer e deixar o mouse em cima, ele mostra pra você uma descrição do que ele faz, do que ele é. Então a gente vai arrastar o Segmented Control para a janela. Vamos colocar ele aqui tá bom. Então, um exemplo de aplicativo que usa esse Segmented Control são aplicativos de busca, por exemplo. Quando você quer buscar alguma coisa no mail, por exemplo, você pode escolher se você quer buscar de from, de quem te mandou, de quem você enviou, do assunto ou de alguma outra coisa que eu não estou lembrado. Ou então, por exemplo, no aplicativo Maps, em que você pode alternar entre o modo terreno ou entre o modo satélite, etc. A forma como você vai ver o seu mapa. Então vamos clicar aqui no nosso Segmented Control e começar a configurar ele. Essa segunda tab aqui, se eu não me engano, ela se chama Configuração, certo? E essa aqui se chama, acho que Texto, não lembro se o nome eu coloquei Texto, mas Texto serve. E bom, a gente mudou os nomes delas agora, mudou o nome, e aqui a gente pode configurar ela melhor. Por exemplo, o estilo pode ser plain, você pode colocar uma borda preta ao redor dela, que você não vai ver a borda porque o fundo é preto. Você pode mudar ela para ficar desse estilo, que é exatamente o que o Mail e o que o Maps usa. E você pode mudar também e colocar esse daqui, que é como se fosse um border, um plain, só que um pouco mais largo. Eu vou deixar plain mesmo, porque, não sei, porque plain. Clicando de novo, a gente pode, por exemplo, mudar a forma como ele fica, se ele vai ser momentâneo, ou seja, aqui se você clicar em texto, o texto fica marcado. Se eu clicar em configuração, a configuração fica marcada. Se eu marcar essa checkbox aqui, momentary, ele não fica marcado, ele simplesmente clica e ponto, como se fosse um link, entendeu? Vocês podem testar isso depois, marcar essa checkbox e ver o que ela faz, o que ela mostra. Aqui a gente pode alternar, aumentar ou diminuir o número de segmentos que tem, sendo que o mínimo, claro, obviamente são 2, senão não faz sentido, senão ele vira um botão normal. E aqui você vai configurar cada segmento. Se eu deixar, por exemplo, um segmento 0, eu tenho um texto, eu posso colocar uma imagem e o behavior, que é o comportamento dele. A mesma coisa com o segmented 1. Então, se eu deixar o segmented 1 aqui, eu tenho que deixar desmarcado o selected, porque eu quero que o segmented 0 seja o que seja marcado assim que o aplicativo abrir. Então, se eu desmarcar aqui, ele não vai marcar nenhum. Mas eu quero que ele tenha marcado o texto, porque vai começar com o texto mostrando. Isso aqui não importa agora. A view, você pode alterar a view, você pode alterar o tag dela, por exemplo. A gente vai estar utilizando o tag para poder diferenciar os suites. Eu vou estar falando sobre o tag depois, nesse mesmo vídeo, mas depois. A alpha é a transparência. O fundo, você pode mudar o fundo que você quer colocar. E outras configurações que tem, certo? Então, nosso Segmented Control tá do jeito que a gente quer, tranquilo. Agora vamos adicionar o que vai ficar no fundo, ou seja, na configuração. Por que a gente vai adicionar primeiro? Porque vocês vão ver, é melhor fazer, depois eu vou explicar. Então eu vou arrastar aqui agora, certo? Um Segmented Control. Vou fazer com que esse Segmented Control... Eu acho que no vídeo que eu mostrei pra vocês, no aplicativo, eu mudei a cor dele pra preto. Mas eu vou manter na cor azul pra poder ele ficar combinando com o texto aqui em cima. Mas pra mudar a cor dele, é só você vir aqui, ó, e mudar a cor dele, certo? Mas eu não vou mudar, porque senão eu não vou saber voltar pra cor original. E aí agora eu vou copiar, segurando o Alt do teclado. Vou copiar esse botão, colocar aqui logo embaixo. E vou copiar de novo ele e vou colocar um pouco mais embaixo. Sendo que esse primeiro vai ser o negrito, o segundo vai ser normal, o terceiro vai ser o itálico. O itálico, o negrito começa desligado.
Então eu vou marcar aqui o botão e vou dizer que o state dele vai ser off. A mesma coisa vai ser com o itálico. O itálico eu também vou colocar ele como off. Então ele vai começar com o estado normal, o texto, negrito off e o itálico off também. O que mais eu posso configurar? O tag. Como eu tenho 3 switches na mesma view, e esses 3 switches vão invocar um método, ou seja, switch foi mudado. Eu preciso saber qual switch foi mudado. Então, como não tem o nome também no switch, coisa que a gente fazia com o botão, eu poderia colocar o nome do botão, identificar qual era o nome do botão, eu vou dar um tag nesse switch e vou dizer que o tag dele vai ser 0. O tag desse daqui, que é o segundo, vai ser 1, e o tag do terceiro vai ser 2. Dessa forma, para eu saber qual foi o switch que foi clicado, eu vou verificar qual é a tag dele. Se a tag for 0, é o negrito. Se a tag for 1, é o normal. Se a tag for 2, é o itálico. Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho que configurar. O alpha 1, ou seja, o alpha é a transparência dele, eu deixo sempre 1. Ah, sim, não, por enquanto vai ficar assim. Aliás, deixa eu colocar logo. Vocês perceberam que assim que você abre o aplicativo, o que aparece mostrando é o text view, já que ele está marcado aqui texto. Então eu vou precisar esconder esse switch daqui. Para isso eu vou marcar a opção hidden em todos os 3 switches. Deixa eu ver o que mais eu tenho que marcar. A opção hidden. Pronto, só isso por agora. Agora nós vamos acrescentar os 3 labels, que são os labels que dizem o que significa cada switch. Esse primeiro label daqui vai se chamar negrito. Eu vou copiar ele e vou chamar um outro label de normal. A mesma coisa com esse, que vai se chamar itálico. Agora, o que eu vou fazer? Comando igual, para que a caixa fique do tamanho do texto. Acho que isso não vai mudar muita coisa. Ó, o itálico mudou, tá vendo? Vou voltar aqui, comando Z. Se eu apertar comando do teclado e igual, eu faço com que a caixa do texto se ajuste, ou seja, size to fit. Ele fique no tamanho para que caiba no texto. Então, fez a diferença aqui. E o negrito, para poder diferenciar, eu vou colocar o texto, a fonte que eu utilizei é o sistema, a fonte system, que é padrão, e vou colocar negrito. Fugiu a palavra agora. O normal vai ficar normal, e o itálico, eu vou colocar o itálico em, adivinha, itálico. Beleza. A mesma coisa, eu vou ter que colocar esses labels começando escondido, ou seja, começando hidden, que significa escondido, para que apareça apenas o text view que a gente vai estar colocando. Deixa eu ver o que mais a gente pode configurar. Text color, deixa branco mesmo para dar o contraste. Shadow, view, interaction, não tem interação com o usuário. Transparência, opaco, beleza. Deixa eu confirmar aqui, tá? Hidden, escondido também. Pronto. Agora nós vamos colocar o text view por cima. O text view, se você descer aqui, cadê? É esse texto aqui que tem um scroll. Então a gente vai pegar o text view, vamos arrastar ele aqui na nossa view, e eu vou aumentar ele um pouquinho para ficar um pouco melhor, caber um pouco mais de texto. Vou mudar a cor do fundo dele, certo? Ele começa preenchido com um bocado de latim aqui, latim falso que a Apple coloca, só para poder ilustrar, né? E eu vou mudar a cor do fundo para... Eu vou deixar... Cadê? Cor do fundo aqui, ó. Background color. Vou botar uma cor escura um pouco mais clara. E a cor da fonte, text color, eu vou deixar branco, para dar um contraste. Beleza. O que mais aqui eu posso configurar? Sim, behave editable. Se eu quiser mostrar alguma informação nesse text view que o usuário não possa alterar, ou seja, um texto descritivo, por exemplo, quando você vai no aplicativo e clica no help, tem um texto que tem a descrição do help. Então você não quer que o usuário edite o help, porque o help você quem fez e pronto. Então você desmarca aqui, e aí desmarca, o usuário não vai poder editar. Se deixar marcado, o usuário vai poder editar, ou seja, o teclado vai aparecer. Aqui você pode escolher para que ele detecte link, endereço, telefone e evento.
Deixa eu ver só meu tempo aqui. Vou correr um pouquinho. O que mais eu posso marcar? Se ele vai começar com uma sentença com caixa alta, ou seja, como se fosse o shift apertado. Se ele vai corrigir, eu não gosto que ele corrija, principalmente quando ele está em inglês, que eu vou começar a digitar em português. O teclado, eu vou deixar o teclado padrão. E como é que se chama? Nossa, fugiu a palavra agora. A tecla que você pode mudar o nome, que fica no canto inferior direito, você pode ter Go, Google, etc. Eu vou deixar em Done, ou seja, terminou. Depois disso, o que mais? Você pode mexer mais um bocado de coisa, mas eu vou deixar desse jeito mesmo. E aqui agora, eu vou colocar, pronto, vou salvar o nosso projeto, e a nossa interface vai ser simplesmente dessa forma. Eu vou deixar o texto aqui para que a gente veja que isso é um text view e não simplesmente uma view qualquer, ou uma caixa, uma imagem, qualquer coisa. A gente vai poder retirar o texto que está aqui no código, que fica mais fácil. Então, pessoal, não esqueça de assistir o próximo vídeo, os próximos que a gente vai estar continuando essa série, certo? O vídeo anterior eu expliquei como o aplicativo funciona, mostrei a interface e etc. Então, obrigado por assistirem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter. Obrigado e até a próxima!